Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje com vocês, compartilhando das comemorações pelos 53 anos do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. 53 anos completados no último domingo, quando nós tivemos a oportunidade de matar a saudade da nossa irmã Bernadette, que nos trouxe a mensagem do nosso mentor querido, irmão Jerônimo. 53 anos de história. Uma história de muita luta, renúncia, dedicação e perseverança. 53 anos nos convidando ao autodescobrimento, nos convidando à reforma interior, nos convidando à reforma íntima. 53 anos pelos caminhos de Jesus. E eu sou testemunha disso, porque quando eu cheguei pela primeira vez ao Deus de Verdade, subindo a escada da antiga sede da Ladeira do Capoteiro, chegando ao salão doutrinário, ao sentar ao lado de minha esposa, nós podemos ouvir uma senhora que falava de Jesus, mas ela falava de uma forma simples, de uma forma amorosa, que tocava os nossos corações. Naquele instante, eu tive a certeza absoluta que nós tínhamos batido na porta certa, na porta correta. Aquela senhora era a irmã Bernadette, que nos falava, como nos fala hoje, de uma forma amorosa, de uma forma clara e simples a respeito de Jesus e dos seus ensinamentos. Parabéns, família Deus, Luz e Verdade. Parabéns, irmã Bernadette. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa família. E agora, antes de começarmos a palestra propriamente dita, vamos fazer a nossa oração. Fechemos nossos olhos, aquietemos as nossas mentes, busquemos, nesse instante, visualizar o Centro Espírita Deus de Verdade, visualizar o salão doutrinário, lembrar do Evangelho que nos traz a mensagem do Cristo. Nos lembrar da fala da irmã antes da meditação, nos dando sempre força e coragem. Lembrarmos da própria meditação, onde a gente consegue, naquele momento, fazer um mergulho interior, aquietar a mente e o coração. E logo após, atendendo ao convite que a irmã nos faz sempre, visualizemos o Mestre Jesus e digamos para ele: Mestre e amigo Jesus, que a tua luz envolva os nossos lares, envolva os nossos familiares, que a tua luz envolva essa seara, aos trabalhadores e frequentadores dessa seara. Que a tua luz ilumine o irmão Jerônimo e toda a sua equipe. E após conversarmos com Jesus, solicitarmos a Jesus esse acolhimento, essa proteção. Lembremos de Deus. Esse Deus que é Pai, esse Deus que é amor. E falando com Deus, vamos agradecer. Agradecer pela vida, pela existência, pela oportunidade de estarmos aqui. E vamos dizer para Ele: Pai amado, nos abençoa e nos fortaleça, hoje e sempre.
gratidão a essa equipe espiritual que nos acolhe, a esse irmão querido que está sempre ao nosso lado, nos orientando, nos esclarecendo. E hoje, o tema reservado para o dia de hoje é Sicários da Alma, que é um capítulo dessa obra Autodescobrimento, uma busca interior. Obra ditada pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Composta de 12 capítulos, é um livro que vai servir de base para todas as palestras do mês de maio. Esse mês de comemorações pelos 53 anos do Centro Espírita Pedro Luiz Verdade. E o capítulo reservado para hoje é o capítulo hoje, Sicários da Alma. Interessante que Joana, na apresentação da obra, que faz parte da série psicológica, ela nos diz que essa obra tem como objetivo construir, colocar uma ponte, construir uma ponte entre os mecanismos das psicologias humanistas e transpessoais com a doutrina espírita. E logo adiante ela vai dizer, dirigida a todos aqueles que sinceramente buscam esse autodescobrimento, buscam essa mudança interior, tendo como modelo e guia Jesus. Então é a respeito dessa obra, desse autodescobrimento, dessa proposta de reforma que irmão Jerônimo nos convida durante todos esses anos de história do Deus Luz e Verdade, que nós vamos abordar esse capítulo, Sicários da Alma. Sicários, quando eu recebi esse tema, fui buscar a definição da palavra sicários. Quem é perverso ou age com maldade, crueldade. Sicário é sinônimo de malfeitor. Então podemos fazer analogia. Então, sicários da alma seriam aqueles agentes externos e internos que causam mal à alma. E é interessante que a origem da palavra sicários vem de uma palavra latina sica, e essa palavra latina sica significa uma adaga pequena, um punhal pequeno, que as pessoas na época ocultavam nas roupas, ocultavam nas próprias mãos. Por que eu estou falando isso? Porque muitos desses sicários da alma, muitos desses agentes que causam mal à alma, desses sentimentos, pensamentos, ações que causam mal à alma, são muitas vezes pequenas ações, mas que causam um prejuízo grande às vezes, um grande mal. E que se oculta com a própria definição. A etimologia da palavra nos mostra uma adaga, um punhal pequeno. Esses sicários da alma também se ocultam, se escondem muitas vezes. Nós desconhecemos e nos surpreendem. E Joana vai trazer alguns sicários da alma para a gente nesse capítulo. O primeiro que Joana nos traz
esse agente que nos causa esse mal à alma, esse pensamento ou sentimento que nos causa mal à alma, ela vai nos trazer como primeiro sicário o passado. Mas o passado, que mal o passado nos faz? A questão é que ela abre dizendo que os erros, os equívocos que nós cometemos no passado nos causam perturbação, nos causam desequilíbrio, porque nos criam a consciência de culpa. Nos falta essa percepção que o passado já aconteceu, não tem como mudar. Já traz os seus alicerces, nós não podemos ignorá-lo, não podemos evitá-lo. Como se diz no popular, não podemos jogar embaixo do tapete. Nós temos é que diluí-lo, erradicá-lo, trabalhá-lo e não escondê-lo, evitá-lo. E Mário Quintana, um poeta gaúcho, escritor gaúcho, tem uma frase interessante que eu trouxe para compartilhar com vocês, que o passado não conhece o seu lugar, está sempre presente. Mas por que o passado não conhece o seu lugar, está sempre presente? Porque a gente fica fugindo dele. Porque a gente fica evitando ele. Nós não podemos evitá-lo, nós não podemos fugir dele, nós precisamos trabalhar esse passado, refletir esse passado, entender esse passado, para ele finalmente ficar no lugar dele, que é o passado. Irmão Jerônimo, na sua primeira obra, Mensagem de Renovação, nos convida exatamente a essa renovação de pensamento. E ele vai nos dizer que cada minuto da vida tem seu valor. Toda decisão terá resposta nos dias futuros. Toda decisão do momento, do aqui e agora, terá reflexos no futuro. Então precisamos ter essa consciência. Logo, no primeiro livro, o irmão Jerônimo nos convida a isso, nos falando que cada minuto, cada instante da nossa vida tem seu valor. E diante disso, diante desse passado não trabalhado, Joana nos convida a esse exame desse equívoco cometido, a esse exame desse insucesso. Mas esse exame, essa reflexão sobre esse passado, Joana vai alertar, é necessário que com atitude prevaleça. Que atitude é essa? Atitude do auto perdão. Nós não podemos nos condenar pelas atitudes cometidas no passado. Não podemos evitar, não podemos esconder. Precisamos compreender, trabalhar para não voltar a cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos. Mas o auto-perdão tem que estar presente, para que você possa se libertar desse passado, possa refletir, examinar esse passado de forma consciente. Porque não tem, interessante, não tem como você voltar ao passado. Muitas vezes, como Joana coloca, aquela era a situação, era o estágio evolutivo que eu me encontrava. Naquele momento, eu reagi diante da situação, eu agi naquele momento de acordo com o meu pensamento da época,
com a minha forma de pensar da época, com a minha mente da época, com os meus sentimentos da época, com a minha evolução espiritual da época. Então, o Ricardo de hoje não pode ficar julgando o Ricardo de ontem. O Ricardo de ontem não é o mesmo Ricardo de hoje. Independente se a gente evoluiu muito ou pouco, não importa, mas a lei de progresso é uma lei de Deus, ninguém foge a essa lei. A gente sempre evolui em algum ponto, em algum aspecto. E esse momento de exame, esse momento de reflexão, me lembra o segundo livro da obra da psicografia de irmã Bernadette, ditado pelo irmão Jerônimo também, que é momento de reflexão. E ele vai colocar logo no início. Interessante que esse livro ele abre com aquela passagem que a gente conhece muito: conhece-te a ti mesmo. É nesse livro também que está aquela passagem que a gente ouve muito falar no Deus de Verdade. Se o problema está em mim, a solução está em mim. Mas o trecho que eu trouxe desse livro também é um trecho interessante, porque nesse momento de reflexão que nós vivemos hoje, de dúvidas e incertezas, irmão Jerônimo já vai nos dizer nessa segunda obra: nossa dificuldade consiste em acertar o caminho e encontrar a porta. Quem é essa porta? Jesus. Quem é o caminho? Os seus ensinamentos. E aproveitando Emmanuel, quando ele diz: se Jesus é a porta, a chave é Allan Kardec, a chave é a doutrina espírita, que nos ajuda a entender aqueles ensinamentos trazidos pelo Cristo. Então, o irmão Jerônimo vai nos dizer: nós precisamos encontrar essa porta, nós precisamos encontrar Jesus, revisitar seus ensinamentos. Mas como diz aquela passagem do Evangelho, a porta que fala da porta estreita, nós precisamos entrar por essa porta estreita. Mais adiante, nos versículos posteriores, o Evangelho vai dizer: se a porta é estreita, o caminho é apertado. Então não adianta só entrar pela porta. É necessário continuar de forma persistente, de forma firme, acertada nesse caminho. Para que, segundo Joana, a gente aproveite as oportunidades do caminho. Porque quando a gente busca essa porta que é Jesus, busca os seus ensinamentos, nós estamos nos dando a oportunidade. Porque Jesus nos convidou a amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Foi esse o resumo que ele fez quando questionado qual a maior lei. Ele vai resumir todas as leis nessa passagem: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Antes de buscar amar ao próximo, eu tenho que amar a mim mesmo. Antes de procurar ser indulgente com o outro, perdoar o outro, eu tenho que também aprender a perdoar a mim mesmo. A acolher a minha integralidade. Não só uma parte de mim, mas o todo. Porque se eu não me acolho nessa integralidade, como é que eu vou acolher o outro também na sua integralidade? Não tem como. Então, essa oportunidade que Joana nos fala é a oportunidade da reparação. Porque na própria codificação espírita, na quarta obra, O Céu e o Inferno, no seu capítulo 7, quando fala da vida futura segundo o Espiritismo, do Código Penal da vida futura, Allan Kardec vai nos trazer as 3 etapas do processo. O arrependimento, como primeiro ponto, como primeira etapa, a expiação e a terceira etapa, a reparação. Então, nós precisamos visualizar essa oportunidade
que a vida nos dá. Estar abertos a essa oportunidade, para a gente poder reparar os equívocos, os erros cometidos em vidas passadas. Vejam que a reparação é a última etapa, porque é a mais difícil, porque é aquela que a gente tem que vencer o orgulho, que ainda é muito grande dentro da gente. Para que a gente possa se aprimorar. E na terceira obra, das diversas publicadas, psicografadas pela irmã Bernadette, a primeira, Aprimoramento Mediúnico, que é a obra que a gente utiliza no aprimoramento mediúnico, irmão Jerônimo vai nos convidar a cultivar o pensamento bom, a cultivar os hábitos saudáveis. Porque se a gente quer mudar, se a gente não quer colher mais esses frutos amargos que nós plantamos no passado, é necessário que a gente mude os nossos hábitos, mude os nossos pensamentos, cultivando os bons pensamentos, os bons sentimentos, os bons hábitos. Porque cultivando os bons pensamentos, os bons sentimentos, no futuro, esses bons pensamentos e bons sentimentos, as boas ações, vão se tornar hábitos saudáveis. Para que a gente se fortaleça moralmente. Para que a gente se fortaleça espiritualmente. Por isso Joana vai relatar que muitas vezes nós queremos, desejamos retornar ao passado, como se esse retorno ao passado, com o conhecimento que a gente tem, com a experiência que a gente tem hoje, voltando ao passado, nós faríamos diferente. Quem garante isso? Quem pode garantir que a gente faça diferente apenas com o nosso conhecimento, com a nossa experiência? Ajuda, nos dá uma visão mais ampla das coisas e da situação. Mas não garante que a gente faça diferente. Porque o que vai garantir que a gente faça diferente é o nosso fortalecimento moral. É o nosso crescimento espiritual. E a gente lembra de Paulo quando ele dizia: eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. E adiante ele vai explicar os versículos seguintes: porque o mal, o pecado ainda habita em mim. Como nós não somos espíritos perfeitos, nós não podemos garantir que, voltando ao passado, só com o conhecimento e com a experiência, nós faríamos diferente. Porque nós não somos ainda espíritos perfeitos. Nós ainda estamos passíveis, somos passíveis, aliás, de cometer erros e equívocos. Mas o irmão Jerônimo, mais adiante, em outra obra, Mensagem de Otimismo, nos explica o porquê desse pensamento, desse sentimento atual nosso, desse mau hábito, muitas vezes nosso hoje, dizendo o seguinte: seus pensamentos seguem certos padrões durante diversas reencarnações, porque você permitiu isso. Então, os nossos pensamentos, sentimentos de hoje, nossos hábitos de hoje são construções que nós realizamos durante várias existências. E o irmão Jerônimo vai lembrar a gente aqui. Esses pensamentos, maus hábitos que nós temos hoje, são padrões que nós construímos. Não foi o outro que nos impôs. Foi nós que construímos internamente. Isso é importante a gente ter em mente, para não ficar responsabilizando sempre o outro. E essa consciência é importante para a gente adquirir a segurança íntima. E aí, como é que se adquire essa segurança íntima? A Joana vai nos dizer. E a gente lembra de Jesus. Joana vai dizer: mantendo-se sempre vigilante em todos os momentos da nossa vida. E a gente lembra de Jesus quando ele nos diz: vigiai e orai. Então, durante todos os momentos das nossas vidas,
nós precisamos manter a vigilância para não voltar a cometer os mesmos erros, equívocos do passado. Vigiai e orai. Não é vigiar a vida do outro, não é vigiar o outro, é vigiar a si mesmo. É observar o seu próprio comportamento, seus próprios pensamentos e sentimentos, para viver melhor, que é outra obra de irmão Jerônimo. Para viver melhor é necessário que eu construa essa vida melhor. E ele vai dizer uma coisa muito interessante: nunca é tarde para viver no bem. Muitas pessoas, a gente ouve falar que eu já estou velho. E a gente lembra da irmã Bernadette quando diz: velho é seu passado. Então o irmão Jerônimo vai dizer a cada um de nós, independente da idade, nunca é tarde para viver no bem. Mude, não deixe para amanhã, porque muitas vezes esse amanhã é sinônimo de nunca. Mude hoje, aqui e agora. Sempre é possível mudar. Basta você querer mudar. É algo que tem que vir de dentro. Por isso que Jesus sempre questionava as pessoas: o que é que tu queres? O que é que você quer? Deixava ao outro a responsabilidade da ação. Ele esclarecia, ele mostrava o caminho, mas a iniciativa tinha que ser da pessoa. A iniciativa tem que ser nossa. Então continuemos caminhando na nossa estrada evolutiva. Se o passado, Joana nos coloca como o primeiro sicário no capítulo, o segundo que Joana nos traz como sicários da alma é o futuro. Olha que interessante. Passado e futuro. E aí, eu sou testemunha também disso durante essa permanência minha como frequentador, depois trabalhador no Deus de Verdade. E vocês também são testemunha disso. A irmã Bernadette sempre nos coloca isso em todas as suas falas. Nós só temos o aqui e agora. Nós só temos o presente. Passado passou, futuro é uma incerteza, uma interrogação. Nós só temos o aqui e agora. Precisamos trabalhar. Porque quando a gente fica preso ao passado ou ao futuro, a gente deixa de viver o presente. Então, outro sicário da alma, segundo Joana, é essa incerteza do... Por que essa incerteza do futuro? Porque como eu não trabalhei o meu passado, esse passado ainda me perturba, ainda me desequilibra, na minha consciência, no meu pensamento, eu acho que esse futuro vai ser tão difícil, tão doloroso, tão sofrido como o meu passado. Aí ela coloca: você sobrecarrega esse futuro de problemas, o futuro nem chegou ainda, mas porque você viveu esses problemas no passado, você acha que o seu futuro será carregado desses mesmos problemas. Então essa incerteza nos deixa inquieto, inquieta a alma. E aí a gente pode lembrar de Chico, aquela outra passagem que a gente conhece muito. Se eu não posso, se ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, a gente pode começar e fazer um novo futuro. Mas para isso nós precisamos começar. A gente não pode ficar de braços cruzados esperando que as coisas caiam do céu, né? Nós precisamos nos libertar. Aí outra obra de irmão Jerônimo: liberta-te. Nós precisamos nos libertar desse passado, dessa culpa do passado. Nós precisamos nos libertar dessa ansiedade do futuro, desse excesso de futuro. E no livro Liberta-te, irmão Jerônimo vai nos convidar, vai nos dar uma dica para fazermos diferente, para nos sentirmos melhores. Plante esperança, renovando o teu amanhecer, abrindo as
portas para a felicidade. Plante esperança, plante amor, plante paz, plante coisas boas, semeie coisas boas. Interessante que no último Congresso Espírita, abrindo parênteses rapidinho, um palestrante me falou algo durante a fala, a palestra, a apresentação dele, que me chamou a atenção. Ele disse que no momento que nós colhemos, no mesmo momento que nós colhemos, nós semeamos, estamos semeando e plantando, e isso é verdade. No momento que a gente está colhendo os frutos plantados no passado, nós estamos agindo, nós estamos reagindo e, consequentemente, plantando, semeando para o futuro. Então, lembremos da mensagem do convite de irmão Jerônimo, no livro Liberta-te. Plante esperança, plante amor, plante paz, plante coisas boas. Porque nenhum de nós aqui pode fugir do crescimento espiritual, do crescimento interior. Fugir do progresso. Porque além de progresso, além de Deus, a gente pode até adiar, mas nós não podemos evitar esse crescimento. Essa evolução é algo que está dentro de nós. É algo que nos impulsiona para a frente e para o alto. Basta querer. E como o irmão Jerônimo nos diz na sua outra obra, querer é poder. Hoje, ele nos diz nessa obra, hoje você tem uma autodefesa. Que autodefesa é essa que o irmão Jerônimo nos fala? Esse conhecimento de nós mesmos. Esse pequeno ou grande não importa, mas esse pequeno conhecimento, que seja do tamanho de um grão de mostarda, esse pequeno conhecimento interior, esse pequeno conhecimento desse reino de Deus que está dentro da gente, já nos cria uma autodefesa, uma proteção. Porque a gente aprende a se encontrar, e aprendendo a se encontrar, a gente aprende a lidar melhor com as coisas do mundo. E esse mergulho em você vai ajudar bastante no seu crescimento, na sua evolução. Então vejam como irmão Jerônimo e Joana, eles interagem, eles têm um pensamento, né, que interage um com o outro. Por quê? Porque, como Joana disse aqui, e lembrou bem, nós temos que ter Jesus como modelo. Irmão Jerônimo nos diz sempre, nos lembra sempre, nós temos que ter Jesus como modelo. E ter Jesus como modelo é ter Jesus e os seus ensinamentos. E esse ensinamento do Cristo nos convida a esse processo de mudança, esse olhar para dentro de você. E se conhecendo, você pode se transformar, você pode mudar o seu comportamento. Para que a gente possa vivenciar cada minuto da nossa vida. Porque vivenciando cada minuto da nossa vida, aprendendo a cada instante, a gente vai aprender a construir um futuro melhor. Não um futuro de incertezas, mas um futuro que a gente pode já deduzir esse futuro pela plantação que a gente faz hoje. Precisamos vivenciar os fatos, precisamos vivenciar os momentos, as oportunidades que a vida nos dá. Para que a gente, como diz o irmão Jerônimo no livro Cuidar da Mente e do Corpo, que é outra obra maravilhosa de irmão Jerônimo, ele vai nos dizer, não fuja da vigilância. E Joana vem nos dizendo, nesse capítulo, o tempo todo, que a gente pôde compartilhar aqui, agora com vocês, vem dizendo esse tempo todo a necessidade da vigilância. E irmão Jerônimo, no livro Cuidar da Mente e do Corpo, vai nos dizer, não fuja da vigilância, para não se deixar naufragar no mar das ilusões. E é o que acontece com a gente. Como coloquei naquela passagem do Evangelho. Às vezes a gente
faz aquele regime espiritual, como eu falo, entra pela porta estreita, mas depois acomoda e se entrega novamente e se deixa naufragar no mar das ilusões, nos vícios, nos maus hábitos do passado, por falta de vigilância, né? Que irmão Jerônimo vem nos reforçar aqui. A necessidade, Joana, também, dessa vigilância constante em todos os momentos da nossa vida, para que a gente possa, como diz Joana, mapear o amanhã, construir esse amanhã. E quando você trabalha aqui agora, quando você vivencia cada momento em profundidade, não na superficialidade das coisas, do conhecimento, você começa a construir a sua existência aqui, no aqui e agora. E você constrói, como fala Joana, um futuro melhor, um futuro acolhedor, um futuro gratificante, que se torna natural. Porque quando você vai repetindo os bons pensamentos, os bons sentimentos, os bons hábitos, tudo aquilo se torna natural para um futuro próximo. Por isso, Joana nos convida aqui ao autodescobrimento, uma busca interior. E irmão Jerônimo nos convida à reforma íntima na sua obra, cujo título exatamente é esse, Reforma Íntima. Nos dizendo que o objetivo da vida, da nossa existência, é aprender as lições que a vida nos traz. As lições de preferência, como ele coloca aqui, que nos ajude a avançar no caminho do crescimento espiritual. A reencarnação não tem um caráter punitivo. A reencarnação tem como objetivo, como seu maior objetivo, a nossa evolução. Tem um caráter educativo. Então, a nossa reforma passa por um processo educativo. E o que está acontecendo hoje no mundo, essa pandemia que está acontecendo no mundo hoje, eu visualizo como uma grande sala de aula, onde todos nós, independente de país, de crença, estamos participando da mesma aula, da mesma lição. Claro que nós conhecemos, sabemos o que os Espíritos nos trouxeram no livro dos Espíritos, quanto à lei de liberdade, quanto ao livre-arbítrio. Uns vão aprender, outros vão permanecer no mesmo local, vão estacionar. Alguns vão aprender pouco, outros vão aprender mais. Isso é natural. São as leis de Deus que regem o universo. Não cabe a nós infringir essas leis. E aí Joana fecha dizendo o seguinte, esse segundo sicário da alma: uma fatalidade nós não podemos fugir. A uma fatalidade é inevitável. Que fatalidade é essa? Ela vai dizer: a colheita dar-se-á de acordo com quem? Com a plantação. A colheita dar-se-á de acordo com a sementeira. E a gente já ouviu muito se falar na casa espírita. E a gente conhece essa lição: a plantação é livre, a colheita é obrigatória, lei de causa e efeito. Reclamar de quem? Lembrando de irmão Jerônimo, no seu livro Momentos de Reflexão: se o problema está em mim, a solução está em mim, não está no outro, não está fora de mim. Então eu preciso melhorar a minha semeadura, eu preciso melhorar a minha plantação para colher frutos melhores no futuro, buscando sempre a verdade, que é o título de outro livro de irmão Jerônimo. Buscando sempre a verdade. Buscar a verdade e a verdade vos libertará, está no Evangelho de João. É preciso ter sabedoria. Quando Jesus nos convida a buscar essa verdade, Ele está nos convidando a buscar a sabedoria para lidar em todas as situações da nossa vida,
em todos os momentos da nossa vida, em todos os locais da nossa vida, seja no lar, no trabalho, na casa espírita. Nós precisamos buscar sempre a verdade. Muitas vezes não é fácil. Essa busca nos traz dor, sofrimento, mas essa busca é necessária, é inadiável no momento que nós estamos vivendo no planeta. Essa busca urgente dessa verdade, dessa sabedoria, para saber melhor lidar com tudo que acontece ao nosso redor. E o último sicário que Joana nos traz, se o primeiro foi o passado, o segundo o futuro, o terceiro é o desconhecimento de si mesmo. Não é por acaso, eu sempre digo isso quando eu posso, quando eu falo das obras de irmão Jerônimo, a sabedoria de irmão Jerônimo, se na sua primeira obra, Mensagem de Renovação, ele nos fala do Cristo, no segundo livro, Momentos de Reflexão, ele está nos convidando a olhar para a gente. Por isso que ele abre o livro com Conhece-te a ti mesmo. Então, o que está faltando, que Joana vai nos chamar a atenção, é o conhecimento de nós mesmos. E ela vai dizer que a gente fica se preocupando de forma demasiada com a opinião dos outros, com a aparência, com a conquista das coisas externas, com o ter, esquece do ser. Esquece da conquista interna. Esquece desse conhecimento interno, desse conhecimento mais profundo de nós mesmos. E Jung tem uma frase que ele vai dizer, que dentro de cada um de nós há um outro que nós não conhecemos. Há um outro que nós desconhecemos e que precisamos urgentemente conhecer, para que a gente faça a mudança interior, que é um outro livrinho de irmão Jerônimo, pequenininho de bolso, Mudança Interior. E ele vai dizer nesse livrinho que o maior desafio de vivenciar o presente, a maior dificuldade que a gente tem para vivenciar o presente é trabalhar os maus hábitos, é vencer os maus hábitos, é desconstruir os maus hábitos para construir os bons hábitos. Mas é uma luta que a gente não pode fugir, a gente pode adiar, mas ela vai e volta. A gente vai empurrando, vai dando círculos, fica em círculos, mas fica indo e voltando, até o momento que a gente se depara e aprende a lição. Então não tem outro caminho, não tem mágica, não tem milagre, senão buscar enfrentar, vivenciar cada momento da nossa vida, sem fugas, sem mentiras. Mas Joana vai nos dizer, se nos falta esse conhecimento interno, ainda existe o pensamento pessimista, a ótica pessimista das coisas. Ela está falando em relação àquelas pessoas, muitas vezes somos nós, que ficamos sempre achando que a nossa situação é pior do que a dos outros. Nós achamos que a nossa dor, o nosso sofrimento é maior do que a do outro. Até na dor e no sofrimento, a gente quer ser melhor do que o outro. Quer ser mais do que o outro. E essa pandemia está mostrando para a gente. A pandemia está atingindo diversos países, diversas classes sociais. Ela não está escolhendo, está atingindo a todos. Idade, a todos. Então mostra que todos nós passamos pelos nossos processos de dor e de sofrimento. E esses processos de dor e sofrimento são momentos, oportunidades para aprender e crescer. Mas como diz Adenauer em uma de suas obras, não é o se livrar da dor e do sofrimento que vai fazer você evoluir ou crescer, mas é o que você aprende durante o processo da dor e do sofrimento. E nesse momento pelo qual nós estamos passando, nós estamos precisando abrir os olhos para aprender, sair desse momento difícil, mas sair melhores, fortificados espiritualmente.
Muita gente está dizendo que quando nós saímos dessa pandemia, nós vamos sair com hábito de higiene melhor. Com certeza. Mas não é só necessária essa limpeza externa. Essa limpeza externa é necessária. E a gente vai ter que precisar conservar esse bom hábito. Mas é necessária uma outra limpeza, que é a limpeza interna. Limpar também a nossa casa mental, os nossos corações, dos maus pensamentos, dos maus sentimentos. Para que a gente deixe a paz e o amor. O amor e a paz, que é uma outra obra de irmão Jerônimo que nós estamos utilizando como abertura dos grupos de estudo, para que a gente deixe que esse amor, essa paz tome conta da gente. Ele vai dizer, quando a gente experimenta o amor e a paz, a gente se sente seguro, a gente se sente no estado de quietude. Quando a gente trabalha essa paz, esse amor interno, não é esperar essa paz que venha de fora, esse amor que venha de fora, é esse amor e essa paz que é uma construção interna. Quando nós construímos, vivenciamos e experimentamos essa paz, esse amor, a gente se sente no estado de quietude, de tranquilidade. Então só depende da gente. Os conflitos vão deixar de existir de maneira alguma, como Joana vai dizer. Os acontecimentos aflitivos vão continuar, mas o que vai mudar é a forma com a qual a gente vai lidar com eles. É a forma como a gente vai reagir a esses acontecimentos aflitivos. Porque é comum a todos. Às vezes acontecem esses sofrimentos, essa dor de forma individual, e às vezes acontece dessa forma coletiva como está acontecendo agora. Mas a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, esclarecedora, é uma ferramenta que nós temos na nossa mão para a gente poder enxergar tudo isso que está acontecendo com um olhar diferente, de um ponto de vista diferente, buscando aprender em cada momento, em cada instante pelo qual nós estamos passando. E saber viver é algo que a gente precisa aprender. E se aprende também, se aprende a amar, se aprende a viver. Saber viver é uma outra obra de irmão Jerônimo. E ele vai dizer, a esperança é uma das virtudes. Quem a possui dentro de si caminha com mais firmeza. Então, nesse momento, essa frase do irmão Jerônimo é uma mensagem, é uma frase que nos fortalece, nos consola, nos dizendo, olha, trabalhe a esperança, porque quem trabalha com esperança, quem constrói esperança dentro de si, possui dentro de si uma força, uma firmeza para continuar caminhando, não desistindo. Então construa, siga o conselho de irmão Jerônimo, construa essa firmeza. Porque tudo isso que nós estamos falando, que Joana está nos trazendo, que irmão Jerônimo está nos trazendo, é uma construção de uma consciência. É a construção da autoconsciência. Agora, ela vai dizer, para tanto, é imprescindível, na construção dessa autoconsciência, é imprescindível o autoexame, a autorreflexão, em relação aos nossos comportamentos, aos nossos sentimentos, em relação às nossas ações. Não é ficar olhando, julgando o outro. Aquela passagem do Cristo, quando ele diz, você enxerga o cisco no olho do seu irmão, mas não enxerga a trave no seu. E pior ainda, nos versículos seguintes vai dizer, você quer tirar o cisco do olho do seu irmão e não consegue tirar a trave do seu. Então, antes de buscar julgar o outro, condenar o outro, busque se trabalhar internamente. Busque se acolher. Busque acolher as suas virtudes, os seus defeitos. Busque acolher você na sua integralidade. Para que você, se acolhendo, possa acolher também os seus irmãos, os nossos irmãos, no momento que eles precisarem. Buscando sempre o equilíbrio, que é outra obra de irmão Jerônimo. Porque quando a gente busca o equilíbrio, a gente constrói essa consciência, e essa consciência
que nos dá esse equilíbrio, nos dá esse conhecimento da vida. Esse verdadeiro conhecimento da vida. O porquê das coisas, o para quê das coisas. Entendendo que o problema maior não está fora, está dentro de nós. E mantenha a vigilância. Joana vai finalizar esse capítulo que fala dos sicários da alma, nos falando daquilo que nós estamos falando durante toda a nossa abordagem, a nossa exposição. Manter-se vigilante, sistematicamente manter-se vigilante contra os maus hábitos. A vigilância, o vigiai e orai, que o Jesus nos convidou. Manter-se sempre vigilante em relação aos maus pensamentos, aos maus sentimentos. Mas não só manter-se vigilante em relação a esses maus pensamentos, maus sentimentos, mas começar urgentemente a construir os bons pensamentos, a construir os bons sentimentos, a construir as boas ações, a praticar as boas ações, para que a gente não deixe o terreno vazio, porque o terreno vazio é facilmente invadido. Mente vazia é porta aberta para as influências negativas. Então, vigilância. Nesse momento que nós estamos vivendo, a doutrina nos convida, Joana nos convida, irmão Jerônimo nos convida, Jesus nos convidou a mantermos a vigilância constante. Não em relação ao outro, mas em relação a nós. Aos nossos comportamentos, às nossas emoções, aos nossos sentimentos e pensamentos. Para vencer essas dificuldades que estão ao nosso redor, vencer com amor. Como diz o título da penúltima obra de irmão Jerônimo. Vencer, mas vencer com amor. Preparar esse caminho com amor. Não é com ódio, não é com rancor, não é com ressentimento, mas é vencer as dificuldades, as dores e os sofrimentos com amor, com amorosidade. Da mesma forma que essa casa, há 53 anos, vem nos acolhendo com amor, vem nos acolhendo com amorosidade, nós temos também que começar agora a nos acolher com essa amorosidade e acolher aqueles que chegam próximo a nós, nos pedindo ajuda, nos pedindo auxílio. E chegamos ao final. Conseguimos chegar ao final com a última obra de irmão Jerônimo, para consolidar os conhecimentos trazidos por Joana no capítulo do livro Autodescobrimento, uma busca interior, no seu capítulo Sicários da Alma. Nesse último livro, irmão Jerônimo nos traz bênçãos de paz. É o nome do livro. E ele vai dizer algo muito interessante, que eu vou ler para vocês, para não deixar passar nenhuma palavra. Mesmo que a mente venha negar ou escapar do agora, mesmo que a nossa mente queira fugir do aqui e agora, seja firme, seja persistente e terá uma vida saudável, sabendo agradecer por tudo que venha a encontrar no caminho. Visite o passado, mas não se aprisione ao passado. Visite o futuro, mas não se perca no futuro. Porque o que nós temos é o presente, é o aqui e agora. Então, quando nossa mente quiser fugir, traga ela de volta. Persista, para que você possa construir uma vida mais saudável e, consequentemente, um futuro mais saudável. Já falamos de irmão Jerônimo, já falamos de Joana, falamos da doutrina espírita, falamos de Mário Quintana, falamos de Jung, falamos de Chico, de Emmanuel. Faltou falar de quem? Dele, que os espíritos disseram a Kardec, é o nosso modelo e guia, Jesus. E para fechar, eu trouxe a mensagem do Cristo, contida no Evangelho de Lucas, onde Jesus nos diz: todavia, é importante, é necessário caminhar hoje
amanhã e no dia seguinte. Essa mensagem de Jesus é uma mensagem de otimismo nos dias que nós estamos vivendo. Independente da situação, como diz o irmão Jerônimo no livro Mensagem de Paz, agradecer pela oportunidade que a vida está nos dando. Agradecer ao Pai pela encarnação, pela vida, pela existência. E como reflete Jesus e como informa Jesus. E nos convida. Caminhe hoje, amanhã e sempre. Não desista. Não se deixe abater pela falta de esperança e pelo pessimismo. Se nós estivéssemos agora na palestra presencial, eu diria para vocês, como eu digo sempre, fechemos os nossos olhos. Mas como hoje nós estamos numa palestra virtual, eu vou dizer para vocês que mantenham os olhos abertos. Porque como presente pelas comemorações dos 53 anos da casa, a nossa prece de encerramento será uma música cantada pelo nosso irmão Glauco. Que a paz, o amor e a alegria esteja conosco hoje e sempre. Muita paz para todos. Boa noite, meus irmãos. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele, o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele, o autor da fé, do princípio ao fim, em todos
noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.